E 50%. Eu acho que o braço dele, Rio, bate no rosto do jogador, porque ele é calçado, tá vendo? Ah. E é o ponto de equilíbrio dele. Eu ia te narrar isso quando... Pronto, pra mim é sem cartão amarelo nem vermelho, ok? Eu pedi pra ver, foi acidental. Porque quando o Samuel erra, ou qualquer outro jogador erra, nós somos cobrados pelo torcedor. Aonde nós vamos, restaurante, nós somos cobrados. Eles não são cobrados como tem que ser cobrado, gente, pelo amor de Deus. Mas eu quero deixar claro aqui, antes de qualquer avaliação da partida, que o Fluminense foi roubado. Primeiro, se sou eu aí, eu saio gemado do campo. Tem árbitro que expulsa, até por menos que aquilo ali, tem árbitro que vê como acidente. Concordamos que não é lance de expulsão, não tem cotovelada, então não é lance para o VAR intervir. Me dá a entender que ele percebeu que o jogo era um lance normal. Posso falar uma coisa? Mas esse é um problema que nós temos. Mas para mim, claramente, o contato foi provocado porque ele sofreu o calço embaixo e foi desequilibrado pelo próprio adversário. Foi sem querer, mas sem querer também. Opinião. Eu tô com o Felipe Melo. Quando a gente fala o sem querer também é falta, quando o jogador está sendo imprudente, está iniciando a ação. Eu acho que se fosse comigo, a entrevista seria no mesmo tom. Porque o árbitro de vídeo desse jogo era o Wagner Riway, que é o mais experiente, um dos mais experientes do Brasil, que está sempre nos grandes jogos. Fala, galera! O clima esquentou de vez no Mineirão. Xingamento. Eles continuam reclamando. Opa! Polêmica e muita confusão na partida entre Cruzeiro e Fluminense. Eu pedi pra ver, foi acidental. Não marcou uma agressão. Tudo começou por causa de um lance pesado entre Facundo Bernal e Matheus Pereira. Durante a disputa, o jogador do Cruzeiro acertou uma cotovelada no rosto do Bernal, que caiu sangrando na área, com o supercílio aberto. E o que fez o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima? Nada. Mandou o jogo seguir e só depois, com o Bernal sangrando, o VAR entrou em ação. O de azul tava caindo. Ô, Rio, eu quero ver, Rio! Rio, eu quero ver! Você... Eu quero ver! Você quer ver? Ele quer ver. Eu quero ver! Tá. Eu quero ver! Tudo bem, tudo bem. Ele quer ver. Mostra ele. Faz um loop maior pra ele. Não, dá um loop. Dá um loop. Aqui maior. Pra trás. Cheguei! Já chegou na área. Ele... Parte volta, manda isso. Que velocidade real, velho. Vamos ver! O que você quer ver? Quer velocidade normal, alguma coisa assim? É, normal. Dá um loop mais pra trás, aberto. Número 5. Vou te botar na 2 mais perto. Você quer ver um triângulo, alguma coisa? Tá na 2. E 50%. Eu acho que o braço dele, Rio, bate no rosto do jogador, porque ele é calçado, tá vendo? Ah. E é o ponto de equilíbrio dele. Eu ia te narrar isso quando... Pronto, pra mim é sem cartão amarelo nem vermelho, ok? É acidental. Ok? Vamos lá. Ok, Vitor, toma uma decisão, analisa. Mas mesmo vendo o replay, decidiu não expulsar Matheus Pereira. Eu pedi pra ver, foi acidental. Aí o caldo entornou de vez. O lateral Samuel Xavier ficou revoltado e cobrou a arbitragem ao vivo ainda no intervalo da partida. O telão mostrou para todo mundo que está assistindo, para todo o Brasil, todos os torcedores, todo mundo que viu que esse lance, se ele errasse, se ele desse amarelo, ele estava errado. E ele teria que expulsar o Matheus, porque o Matheus já tem amarelo. Ele já estaria errado dando amarelo, porque isso aí é para ser expulsão direta, é cartão vermelho direto. Mas aí, nós vamos falar de novo, estamos cansados de falar de arbitragem. Mas não tem que cansar de falar de arbitragem. Se tiver errado, a gente tem que falar. Porque quando o Samuel erra ou qualquer outro jogador erra, nós somos cobrados pelo torcedor. Aonde nós vamos, restaurante, nós somos cobrados. Eles não são cobrados como tem que ser cobrado, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos que ter sabedoria disso. O jogador é cobrado quando erra. O árbitro é cobrado por quem? Aí a CBF vai lá, faz uma reunião entre eles, ele fica escondido e ninguém fala nada. Vai continuar errado até quando? Temos que mudar isso para um Brasil melhor, para o futebol brasileiro melhor, gente. Mas o que mais chamou a atenção foi a opinião dividida dos comentaristas. Mas eu quero deixar claro aqui, antes de qualquer avaliação da partida, que o Fluminense foi roubado. O resultado do jogo ele foi completamente condicionado pelo erro gravíssimo do árbitro. O mesmo árbitro que prejudicou o Fluminense marcando uma falta do Canóbio no jogo contra o Mirassol,
não marcou uma agressão. Agressão do camisa 10 Matheus Pereira do Cruzeiro em cima do Bernal. O Matheus Pereira já tinha cartão amarelo. Era para, no mínimo, tomar o segundo amarelo e o vermelho, mas não. Mas não. Ele decidiu simplesmente ir no VAR, olhar com os próprios olhos e não dar nada. E seguir o jogo. Se o Matheus Pereira fosse expulso naquele momento, o Fluminense ia jogar o segundo tempo inteiro com um homem a mais. Então, assim, resultado do jogo completamente condicionado pelo erro do árbitro no primeiro tempo. Sobre o lance do Matheus Pereira, tem árbitro que expulsa, até por menos que aquilo ali, tem árbitro que vê como acidente. Bom, primeiro, se sou eu aí, eu sou algemado do campo. Se sou eu sou algemado do campo. Não, de fato, eu sou algemado do campo. Assim, é bom frisar isso aí. Agora, pra mim... mas é de verdade. Assim, pra mim foi sem querer, e sem querer também é falta. Eu fui muitas vezes sem querer, fui expulso muitas vezes sem querer. Ele tá com o braço alto, pra mim é passivo de cartão amarelo. É expulso. Eu já ouvi uma sirene aqui no estúdio. Imagina, acontece aí, Eu acho que primeiro tem uma observação. Você não vai votar na dança dos famosos, não, tá? O PC não vai no júri. A reação do Bernal. Peraí, gente, é importante que A reação do Bernal. O Bernal continua na jogada porque ele viu que o lance não foi uma cotovelada. Foi um lance que ele possivelmente, ele sente que a falta foi ele que fez, não conseguiu fazer a falta. Ele dá continuidade no lance. A hora que ele vê o Melado escorrendo, ele cai desacordado. Então a própria reação do Bernal me dá a entender que ele percebeu que o jogo era um lance normal. Posso falar uma coisa? Mas esse é um problema que nós temos. Porque se o atleta não cai no chão, é igual quando der pênalti. O atleta não cai no chão, aí não dá pênalti. Mas tinha que cair no chão. E quando não cai no chão, mas pra que cair no chão? Simulou. Você tá dizendo, simulou. Então assim, ele continuou na jogada, é Uruguai, cara. Ele continuou na jogada pra mim e depois caiu no chão, não por causa do sangue, deve ter ficado tonto depois e caiu no chão. Então assim, a situação não é dele ter caído ou deixar de cair. A situação é que quando o Matheus, ele tá com o braço pro alto e ele não faz movimento. Ele não dá cotovelada. Ele não dá cotovelada. Ele não faz o gatilho pra dar cotovelada. Foi sem querer, mas sem querer também. Opinião. Eu tô com o Felipe Melo, que pra mim era um lance pra amarelo. Com a Ana, né? Pra ele dar amarelo. E aí, por causa do amarelo, ele tinha que ter sido expulso. Também acho que não foi querendo. O movimento dele, ele é acalçado, como o PC falou aqui, realmente ele é calçado, mas esse braço vai no rosto do adversário e constantemente, aí o PC até esclareceu um ponto de vista que eu tinha, porque se tem esse contato, e normalmente, né, PC, durante os confrontos que a gente vê o árbitro parando o lance, dando amarelo, o cara vai proteger a bola e coloca a mão no rosto do adversário, o cara leva a mão pro rosto, o árbitro para e dá... O próprio jogador inicia a ação. O próprio jogador, mas aí nesse caso não há o contato, ele tá protegendo o bola e ele leva o braço. Nesse caso, você falou, por causa do contato que tem nele embaixo... Ele desequilibrou. Tá liberado esse braço aqui? Não que tá liberado o braço, ele tá fazendo com todo respeito, não, obviamente, sim. não é um Eu lance acho que é fácil, amarelo, né? entendeu? Não é um Mesmo lance sendo sem fácil. querer. Ele, quando ele tá fazendo esse movimento, levantando o braço, você vai punir se ele atingir o adversário. Para mim, ele tá fazendo um movimento para virar, e esse lance seria muito mais polêmico ainda se ele tivesse caído, porque ele sofreu a falta num ataque promissor, e se ele tivesse caído, se ele não tivesse continuado na rodada, se ele não tivesse continuado na jogada, tivesse continuado ali e tivesse sofrido a falta e caído, esse lance seria mais polêmico ainda, porque o Bernal estaria sangrando e com a possibilidade de receber, inclusive, o segundo cartão amarelo, porque era uma falta que estava interrompendo um ataque promissor. A polêmica seria maior ainda. Eu acho que o jogador ele tem que ter esse cuidado com o uso do braço, mas para mim, claramente, o contato foi provocado porque ele sofreu o calço embaixo e foi desequilibrado pelo próprio adversário. Se ele tivesse, nesse movimento, levado o braço para fazer a proteção e tivesse já atingido o Bernal sem ter sido desequilibrado, ele está assumindo o risco de estar levantando o braço dessa maneira. Mas a partir do momento que ele está virando, ele toma um pontapé e é desequilibrado, aí esse contato para mim passa a ser acidental. Quando a gente fala o sem querer também é falta, quando o jogador está sendo imprudente, está iniciando a ação. Nesse caso não, nesse caso ele o Marcelo contra Argentino Júnior. É isso, porque é uma ação iniciada por ele, mesmo sem ter a intenção de lesionar o adversário, uma ação iniciada pelo próprio jogador. Mas aqui, quando ele cai, que ele está desequilibrado e atinge, para mim não foi um movimento iniciado por ele para dar essa cotovelada. Mas eu quero trazer aqui para nós, né? Alguns jogos atrás, alguns meses atrás, esse mesmo árbitro,
ele vai dar um cartão pra... Ele pergunta o nome do Matheus Pereira e fala assim, Cruzeiro e São qual que é o Paulo. nome dele? Cruzeiro Qual que é o São nome dele? E vai dar um cartão pra anotar o cartão. Ele fala, ele não sabe meu nome. É o mesmo árbitro. Ele não sabe Foi o meu nome. Rodrigo, não sabe foi o meu Rodrigo, nome. ele mesmo. Então assim, mas pra mim era um cartão amarelo porque o braço dele tá alto. O braço dele tá alto. Mas eu acho que o... Eu falo aqui, ó. porque eu braço ficava sempre alto. Eu tenho propriedade pra falar. Porque teu braço ficava Confia. sempre alto. Sem querer vai ficar sempre alto. Eu não estranharia a expulsão direto. Acho que cabe a discussão. E eu também acho que o amarelo, na minha interpretação, estaria no mínimo amarelo, assim, mas achei legal que a gente teve uma divergência aqui. Mostra como é difícil interpretar lances. E eu acho que o principal... Todo mundo tá convicto aqui, né? Não, todo mundo Felipe acha que é amarelo, eu não acho que é amarelo. Até você acha mesmo que é no campo. Eu acho que amarelo é o mínimo e o PC e o Rick acham que não é nada. Assim, até a reação dos atletas. Quando termina o Samuel Xavier dar uma entrevista, e eu tô assim, concordo com tudo que ele falou na entrevista dele, ele tá assim, né, pô, tem que cobrar o árbitro mesmo. Tem que cobrar, porque o atleta ele é cobrado. Quando o atleta faz alguma coisa errada, ele é cobrado no restaurante. Então tem que cobrar o árbitro, de fato tem que cobrar. Mas posso abrir um parênteses em relação a essa declaração do Claro. Samuel? Os jogadores têm muita culpa, né, Felipe? Não tem as dúvidas disso. Dentro do campo. Mas sempre. Os caras enganam constantemente a arbitragem dentro de campo. Esse então, é um quando problema. o Marlon vem a público do Cruzeiro, do Grêmio, o Xavier agora, o Cássio do Cruzeiro, quando eles vêm a público falando que a gente tem que ajudar a arbitragem, que a arbitragem é assim, a arbitragem é assado, os próprios jogadores colocam muitas vezes injustamente a carga em cima do árbitro, porque eles também prejudicam a arbitragem. Eu acho que é uma corrente. É o eu acho cair que no todo chão. mundo tem que... Às vezes o cara vai proteger a bola, bate no peito, o cara cai no chão com a mão no rosto. Aquele negócio todo. Isso de fato, eu acho uma coisa assim, eu acho bizarro isso aí. Quem foi que deu uma entrevista, inclusive, falando que tem que ajudar o árbitro e hoje fez completamente diferente, foi o próprio René. O René foi uma vez, deu uma entrevista e falou assim, tem que ajudar o árbitro. Inclusive depois fez comentário, não, porque, né, e agora, foi o primeiro a sair correndo pra falar do árbitro. Então assim, eu acho que tem que ajudar quando precisa ser ajudado, mas precisa cobrar, né, quando erra. Precisa ser cobrado também. Então eu tô com o Samuel Xavier na entrevista dele, eu acho que se fosse comigo, a entrevista seria no mesmo tom. E fica um precedente também, né, PC? Porque você tem uma interpretação se o braço foi o suficiente para falta ou não. Para outros casos, a gente já viu que tem marcação de falta. É por isso que a gente fala, Ana, que apitar futebol não tem Ciência receita exata, de né? bolo, não é uma ciência exata. E acho que o diferencial do futebol existe exatamente porque a regra é interpretativa. Porque tem alguns lances que a gente traz aqui para o debate, são questões conceituais. Aí o árbitro saiu uma falta, o cara recua para o goleiro e faz o gol na própria meta. Não tem discussão, isso é escanteio. O jogador não pode fazer o gol na própria meta, é conceitual. Quando é lance de interpretação, desde que o árbitro não esteja rasgando o livro de regra, é passível de debate, é passível inclusive de discordância, mas eu acho que o principal em relação a esse lance é que quando o árbitro ele vai ao monitor, ele já gera uma expectativa muito grande de que, olha, o VAR chamou para expulsar. Então, acho que o principal nessa jogada é o ponto que, excepcionalmente, o protocolo permite esse tipo de autochamada. E ele seguiu o protocolo, né, PC? Ele seguiu, só que ele não foi claro. Acho que o que faltou foi uma linguagem corporal. Chama os capitães, olha, eu tô vendo o sangramento. Por isso que a gente fala que a gente não pode nunca se impressionar só com o resultado ali de uma jogada, né? Você tem que analisar a causa, não só o resultado. Porque às vezes você vê um jogador sangrando, isso gerou uma preocupação nele, uma preocupação entre aspas também que talvez, na minha visão também, às vezes falta uma confiança na equipe. Porque o árbitro de vídeo desse jogo era o Wagner Hillway, que é o mais experiente, um dos mais experientes do Brasil, que está sempre nos grandes jogos. E aí, torcedor? Na sua opinião, era para cartão vermelho esse lance? Ou você concorda com o PC de Oliveira, que achou tudo normal? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E claro, se curtiu o vídeo, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal Fute Mundo Afora e ativa o sininho para não perder nenhuma polêmica, análise e bastidor do futebol brasileiro e mundial. Valeu por ficar até o fim!